Olá, boa noite. Entrei alguns minutos mais cedo para aguardar vocês com calma. Sejam bem-vindos a mais uma live do Congresso Top Class. Olá para quem está entrando, já vou me apresentar. Entrei uns minutinhos mais cedo para que as pessoas já venham chegando. Coloquei o nosso título aí na live, tá, gente? Eu estou fazendo a live sozinha, portanto, eu não consigo ler os comentários, tá? Isso, não consigo ver também as pessoas que estão entrando. Boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem presentes neste domingão à noite em mais uma live do Congresso Top Class. Vou aguardar apenas alguns minutos para que as pessoas já entrem, para que eu possa me apresentar e dar início às gostosuras que nós vamos fazer hoje, com foco naquele café da manhã delicioso de Dia dos Pais. E para todo dia também, mas essa é especial, para que você, junto com as crianças, possa fazer para o papai de surpresa no café da manhã, para você adulto também, para servir um café gostoso, mais leve, diferente, uma proposta diferente. Eu sou tanto da confeitaria tradicional quanto da confeitaria zero açúcar. E eu falo que a gente sempre busca o equilíbrio. Algumas pessoas têm restrições realmente, como diabetes e outras restrições alimentares, e outras querem uma pegada mais leve, fazem um equilíbrio. Então é importante aí que a gente conheça desses dois mundos da confeitaria, né? A tradicional e a confeitaria inclusiva. Ale, obrigada, querida. Muito obrigada. De manhã, Ale, não consegui ver sua live, que eu fui visitar uma tia no hospital. E aí eu não consegui entrar na sua live, mas depois eu vou ver, gente. Depois vocês entram aí no Instagram do Congresso e vê desde o dia que começou, dia 1º, todas as lives ensinando receitas incríveis. Muito bem, Rose, Ale, tá todo mundo por aí? Gente, muito obrigada. Vamos começar? Devagar, mas vamos. Muito bem. Meu nome é Paula Serrano, eu sou chefe confeiteira de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou especialista em cupcakes, mas sou professora de confeitaria, dou cursos particulares, sou instrutora em escolas e dou mentoria, sou especialista também na área de gestão, custos e precificação na área de produção e confeitaria e alimentos. Muito prazer. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Que o celular está um pouco mais distante e eu tô sozinha. Então, eu tenho que manter ele ali. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Sinaliza aí. Muito bem. Muito bem a todos. Vamos compartilhar, gente, essa live. Muito obrigada por estar presente no 24º Congresso Top Class de Confeitaria e Gastronomia Brasil-Japão. Muito bem, então aí, ó, nos dois mundos, isso é muito legal, tá? Agradeço a família Top Class, que é uma família de verdade. Agradeço a Aline, que é a idealizadora desse congresso, e todos que fazem parte desse congresso, que nós somos de verdade uma família. Vem fazer parte do Top Class com a gente. Deixa um recadinho na DM para você conhecer como você pode fazer parte dessa família Top Class, que vem transformando o mundo, transformando a vida das empreendedoras, das confeiteiras, da área de gastronomia, levando muito conteúdo bacana com muito chefe de alto nível para que você possa aprender, aperfeiçoar para fazer um face venda ou para manter o seu negócio. Então, fique coladinho sempre aqui no Top Class. Muito bem, vou falar para vocês qual é a nossa receita de hoje. Como eu falei para vocês, eu sou especialista em cupcakes e na confeitaria tradicional e na confeitaria zero açúcar. Eu já venho desenvolvendo já há algum tempo. O que eu trouxe para vocês aqui hoje é um muffin. Qual é a diferença, gente, de um muffin para um cupcake? Eu vou mostrar. Ó, eu fiz ontem, eu vou repetir hoje na live para vocês, tá? Este é um muffin. Qual é a diferença de um muffin para um cupcake? O muffin, ele cabe aqui. Ele é um bolinho, uma massinha de bolo, que pode ser assada com coisinhas dentro. Hoje nós vamos usar mirtilo. Você pode usar mirtilo hoje, oleaginosas, gotas de chocolate, pedacinhos de damasco, tâmaras,
passas, o que você quiser. Enche de coisinhas dentro, é uma massa gostosa. E aí ela pode ser, hoje eu vou fazer ela um pouquinho mais altinha, porque ontem eu tava testando algumas coisas aqui na massa. E ela morre aqui, ela não tem cobertura. O cupcake depois dele pronto eu vou furar, rechear e cobrir. Aí ele é um cupcake. Então ele é o mesmo bolinho que ele pode ser as duas coisas, ok? Então nós vamos dar hoje esses dois enfoques. Você tem um único produto com duas aplicações diferentes, vai depender do que você quer, ok? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês inicialmente da massa, da receita. É uma massa de liquidificador, é uma massa chiffon e ela tem uma característica muito importante. A parte líquida que vai no liquidificador, ela tem que bater 3 minutos cronometrados no relógio. Eu hoje não vou ter como bater 3 minutos, porque meu relógio está aí no celular. Eu não tenho outro, entendeu? Tá vendo? A gente tem que ter um relógio. Mas a gente vai bater aqui e fazer para vocês 3 minutos batidos no liquidificador, cronometrados, tá? Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar, muito bem, leite, que pode ser leite vegetal, para quem tem alergia à caseína, certo? Então, pode ser leite de castanha, leite de amêndoa, leite de coco. Pode ser o leite comum, boa noite, meu bem. Pode ser o leite sem lactose. Então, você pode usar leite vegetal, leite sem lactose, leite normal ou leite de coco. Fica da sua preferência, tá? Na massa chiffon, o açúcar, ele é considerado líquido, então ele vai para o liquidificador. Só que aqui nós vamos usar adoçante natural, tá? Se você quiser usar o açúcar, ele vai para o liquidificador, como o adoçante vai também daqui a pouco. Então nós vamos colocar o leite no liquidificador. Nós vamos colocar o óleo, muito bem. Como pode ser este óleo? Ele pode ser óleo de coco, óleo de soja, óleo de milho, o óleo que você quiser, mas tem que ser óleo. Paula, eu posso trazer um azeite para esse muffin? Pode, mas você vai ter que fazer o teste e mexer na proporção da receita, porque dependendo do azeite que você trouxer, ele pode ser muito forte, tá? Então vamos ao óleo. Então aqui eu tô raspando bem. Então, muito bem, foi o óleo. Agora nós vamos colocar apenas uma unidade de ovo. Ei, Roseli, tá boa? Uma unidade de ovo. Marlene também acabou de entrar. Roseli. Ó, uma unidade de ovo inteiro, tá? Vai para o liquidificador. Muito bem. Como é que eu vou adoçar este muffin? Se eu fosse usar açúcar, eu poderia usar açúcar mascavo. Eu poderia usar açúcar demerara, trazendo para uma pegada funcional. Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, tá? Vou passar a receita para vocês depois. Mas como eu vou usar adoçante, eu vou usar adoçante natural. Ele já está pesado aqui, tá? Esse adoçante é eritritol e estévia. A estévia tem um poder de dulçor muito mais forte. Então ela leva menos quantidade. Só de pegar o pozinho do adoçante, me deu vontade de espirrar. Uma vez eu vou espirrar. Acho que passou. É um pozinho muito fino, tá? O eritritol também é um adoçante natural. Todos eles são naturais. Existe a diferença do adoçante natural para o adoçante sintético. Qual é o sintético, por exemplo? Adoçantes que não venham de plantas, que sejam formados quimicamente. Como é que você descobre isso? Dá um Google. Eu vou passar na receita também, ou você pode ler atrás do adoçante, que está escrito qual que é natural e qual que não é. Não use a estévia pura, ela dá um retrogosto muito forte, tá? Então use sempre menos estévia e mais eritritol, faz aí um balancinho. Por que eu não uso eritritol e xilitol? Porque o xilitol também é um adoçante natural, porque dá desconforto gástrico, tá? Tem gente que é muito sensível ao xilitol, então cuidado com o xilitol. E cuidado também com o eritritol. Então tem gente que tem esse desconforto gástrico, tá? Para criança, gente mais velha, adulto. Eu tenho uma intolerância muito grande ao xilitol. Eu não consigo me adaptar com ele.
Então pode causar gases, causar diversos problemas gástricos. Então vai com calma, né? Porque é natural que é 100% beleza, tá, gente? Então vamos lá, agora nós vamos bater. Vamos ligar aqui no liquidificador. Live ao vivo é isso, gente. Cachorro, rua, ônibus. É isso aí. Ó, o liquidificador tá desligado. Cadê a tampa dele? Aqui. Um barulhinho rapidinho. Que horas que eu vou colocar o adoçante? Daqui a pouco. Ele vai ser batido também, mas daqui a pouco. Então, ó. Vamos lá colocar o adoçante. Primeiro bater. 3 minutinhos. Então eu bato tipo 2 minutos e meio sem o adoçante e 30 minutinhos, 30 segundos, né? 2:30 sem adoçante e 30 com adoçante. Pois é, não sabia sobre o xilitol. Cuidado com o xilitol, tá? Ele dá desconforto gástrico violento. Muita gente vai parar no hospital por causa de xilitol, tá? Então, se você for usar xilitol e eritritol, porque a estévia é um adoçante caro, né? Você use mais eritritol do que xilitol, ou faça outros combos. Tudo depende, gente, de quem é o seu público-alvo, tá? Tudo depende de quem é seu público-alvo. Então, vamos ver, é pessoa diabética, é a pessoa que está fazendo uma dieta, você quer restringir, quem não quer fazer consumo de açúcar por um tempo. Então, isso tudo tem que ser estudado no seu público. Muito cuidado com os adoçantes, tá? Não é porque são adoçantes que tá liberado geral. E assim, a estévia, apesar de ser um adoçante mais caro, você usa tão pouquinho, são 5 gramas de estévia nessa receita, que vale a pena investir num adoçante de primeira qualidade. Existem outros aí. A estévia, o xilitol, o eritritol, ele não dá calda, tá? Ele não caramela. Um dos que caramelam é o IMO, mas o IMO é a base de mandioca. E aí, para quem é diabético, já não é legal, porque tem um impacto glicêmico muito alto. Então, tá vendo como é que é? Ah, porque adoçante pode liberar geral? Não. Tem que saber quem é o seu público e o que você quer. Se você quer uma coisa 100% natural, como é que você vai lidar com os adoçantes. Então, deixa eu colocar para bater aqui, vai fazer um barulhinho, tá? Como é live, não tem jeito. Bora lá. Faz de conta que bateu 2,5 e vamos colocar o adoçante, tá? Então, eu vou abrir o liquidificador. Chegar com o adoçante 28. Obrigada. Vou chegar com o adoçante lá no fundão, ó. Que é um pozinho, ele sobe. Então, eu vou lá embaixo. Desço. Dou uma mexidinha para a poeira não subir, tá? E voltamos pro liquidificador. E a gente já continua a falar de adoçante, tá? Cris, escreve de novo, porque subiu, eu não consigo chegar no celular para baixar. Escreve aí agora de novo que eu consigo ler enquanto tá batendo, beleza? Então escreve aí outra vez.
certeza, minha amiga. Eu não dou receita incompleta, não. Meus alunos estão aí para contar, nem receita, nem aula. É dica, é tudo que você pode imaginar. É a manha, é o pulo do gato, com todos os detalhes. Fica tranquila, tá bom? Muito bem. Tá aqui, vou virar para vocês verem. Deixa eu só descer o motor do liquidificador, tá? Isso, muito bem. Vamos lá? Quero que vocês vejam o líquido como ficou. O que eu tenho aqui? A Paula entrega 120, 150%. Vamos lá, o que eu tenho aqui? Ó. Aqui eu tenho farinha de arroz, que é uma farinha de estrutura. É a farinha de arroz normal, não é a integral, tá? É a farinha de arroz. Aqui nós temos farinha de amêndoa, tá? Eu vou falar na live a receita, mas depois eu vou colocar, vai no livro do Top Class, que vocês vão receber tudo direitinho, mas vou falar, tá? Assim que eu colocar no forno, eu vou falar a receita. Aí vocês fiquem já de caderno na mão. Então eu tenho aqui farinha de amêndoa, farinha de arroz e fermento, só isso. Eu prefiro bater um pouquinho o adoçante. Tem gente que prefere misturar, beleza. Desde que misture direitinho, tá bom? Então vamos lá? Ó, agora eu vou virar aqui. Quando eu levo uma massa pro liquidificador para bater a parte líquida dela, lembra, durante 3 minutos, eu tô fazendo uma emulsão, tá? Por isso que os 3 minutos são importantes. Eu estou fazendo uma emulsão, tá? Então eu preciso fazer essa emulsão para ganhar volume, porque é uma receita de um ovo só, tá? Isso acontece com a massa tradicional também. Qual é a receita que eu tenho volume sem precisar de fazer uma emulsão? Pão de ló, né? Pão de ló. Esse eu vou fazer um batimento de ovos, né, com açúcar e vou conseguir uma aeração, uma monta, né? E assim, essa monta que vai me dar a estrutura e o crescimento. Ei, Aline, como vai? E aí eu não preciso. Agora, aqui, receitas de menos ovos, são receitas de liquidificador, eu preciso que seja feita essa emulsão, tá? Então, 3 minutos vai estar tudo na receita, tá, gente? Fiz uma misturinha apenas, tá? Vou tirar meu fouet daqui. Já misturei, então está ótimo, ó. Agora eu vou raspar direitinho para ver que tá tudo ali. É uma massa bem clarinha. Ó. Claro, gente, é uma massa que ela tem uma diferença de estrutura de uma massa tradicional. Ela não tem glúten. Ela é uma farinha de arroz, é uma farinha de amêndoa. Eu gosto de fazer um mix das duas farinhas, tá? Então, ela fica diferente, sim. Fica, parece que tá talhadinha, mas é a farinha de amêndoa, tá? Ó. Muito bonita essa massa, tá? Pode fazer bolo com ela, tá, minha amiga? Fica perfeita. Faz o disquinho de bolo, assa separado, tá? Pesa o total da sua receita. Você pode dobrar, triplicar essa receita, fazer bolo, pesa o rendimento quando você bateu, divide direitinho nas assadeiras, desenforma, lacra, descansa em geladeira 24 horas ou 12 horas. No outro dia, ó, manda brasa, sim. Como é que eu posso transformar essa minha massa, tá? Eu posso transformar da seguinte forma, enquanto eu vou pegando aqui para encher. Minhas 2 colherzinhas para encher. Se eu quiser colocar chocolate em pó nela, eu vou tirar 30 gramas, isso tudo vai estar na receita, tá, gente? No livro lá. Eu vou tirar 30 gramas, se eu quiser colocar chocolate em pó nela. Vou tirar 30 dessa farinha e adicionar 30 de chocolate em pó. Se eu tô trabalhando com a linha 0 açúcar, eu vou adicionar cacau, beleza? Se eu tô trabalhando com a linha funcional, eu vou adicionar chocolate 50%. Se eu tô usando cacau, eu uso só 20 gramas. Se eu tô usando chocolate 50, eu uso 30 gramas. Tudo isso vai estar na receita. Eu vou até escrever aqui
Para não esquecer, vou botar aqui, ó, dica do cacau e do chocolate, tá? Pra na hora que eu bater tudo direitinho, certo? Então assim eu transformei essa massa numa massa de chocolate, certo? O que eu posso trazer agregando pra cá? Deixa eu passar colar pro lado de cá, para me encher. O que eu posso trazer para essa massa? Vocês perceberam uma coisa aí? Que eu não liguei o forno. E eu vou contar por quê. Esse é um pulão do gato, tá? Vai. Esse é um pulão do gato. Por que eu não liguei o forno? Porque massas com adoçante não entram em forno pré-aquecido. Anota essa dica aí. Eu fui dar consultoria numa empresa, Confeitaria Zero Açúcar. Primeira correção que eu fiz foi essa. Massas com adoçante, vou botar 45 gramas em cada, tá? Que eu quero mais altinho. Massas, botei 47, vou fechar em 50, vamos ver que bicho vai dar. Massas com adoçante, elas não entram em forno pré-aquecido. É forno desligado, ó. Tá? Eu ponho a assadeira aqui dentro e ligo o forno. Aí como é que eu vou contar o tempo de assamento? Eu vou contar o tempo até chegar a 160 graus. E a partir daí, quanto tempo ela vai levar para assar? Fica de olho. Por quê? Vou explicar, deixa eu só dar continuidade aqui. Porque o adoçante, ele tem um comportamento diferente do fermento, tá? Boa noite. O fermento, ele precisa estar aquecido quando ele entra. Aí o calor vai ativar o fermento na mesma hora, beleza? Beleza. E o açúcar, ele comporta bem, tá? No calor, que ele vai caramelar, ele vai crescer, aquela coisa toda. O açúcar, ele não é só para dar doce não, tá, gente? O açúcar da estrutura, da umidade, da maciez, tá? O açúcar, ele ajuda a crescer, dá volume, dá cor, ele dá esse monte de coisa. Se você for trocar esse adoçante pelo mascavo ou outro açúcar funcional, aí sim, você pré-aquece o forno 10 minutos antes de colocar. Mas a massa é zero, não pré-aqueça forno, meu amor, por favor, tá? O adoçante, se ele for exposto imediatamente ao calor, ele dá zebra. Ele não gosta, tá? Tem uma explicação técnica científica, eu vou colocar lá na apostila quando eu for botar a receita, tá? Então eu falei como transformar essa massa em chocolate. Falei que ela pode virar um bolo, tá? Do tamanho que você quiser, do jeito que você quiser, tá? Respeitando os tempos de descanso, aquelas coisas todas. Olha só, eu enchi ontem 9 cupcakes de 40 gramas, tá? Ontem, quando eu fiz essa massa. Hoje eu tô enchendo um pouquinho mais. Tô fazendo 6. Sobrou aqui e eu vou fazer o resto depois, tá? Eu tô usando um fermento termoativado, então esse fermento pode esperar, tá? Não tem problema, que é o Dr. Oetker. Muito bem. Então, ó, enchi aqui com 48 gramas em cada, tá? Muito bem, tá aqui. Agora eu vou colocar mirtilo, tá bom? Quando eu compro mirtilo, eu compro ele por gramas. Ele tem 125 gramas essa caixinha. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou colocar mirtilo e vou anotar o peso, tá? Pra quê? Para que na hora de precificar, eu contabilize o valor da minha caixinha de mirtilo. Eu contabilizo em unidades e em peso. 10 gramas de mirtilo. Vamos anotar? 10 gramas de mirtilo. Deixa eu anotar aqui atrás. 10 gramas de mirtilo, que deu 6 mirtilo, mais ou menos, a média. E 48 gramas de massa, tá? Muito importante na hora de precificar. Então, vamos repetir isso aqui em todas as outras. Eu posso colocar aqui gotas de chocolate, se eu tô fazendo linha zero, eu posso colocar um chocolate zero, comprar uma barrinha, olha que lindo, aqui ó, devagarzinho, comprar uma barrinha de chocolate zero e picar na massa, raspar na massa,
tá? Só raspar, comprar uma barrinha, picar. Eu posso colocar uma oleaginosa, eu vou colocar aí uma amêndoa, eu vou colocar umas nozes, vou colocar uma castanha, eu vou colocar um damasco, vou colocar umas passas, se eu quiser, umas passas brancas, para ficar tudo bem branquinho. Nossa, tem tanta coisa que eu posso colocar nessa massa para transformar ela num muffin, tá? Bastante mirtilo que vai trazer umidade a este muffin, tá? Se eu for rechear como cupcake, eu tenho que tirar daqui, porque já sei mais ou menos a pesagem. Aí eu vou escolher, é um cupcake zero açúcar? Então eu vou rechear com doce de leite zero açúcar. Eu posso fazer ou eu posso comprar. Se eu não quiser fazer, compre um de boa qualidade, uma marca boa, tá? Eu tô fazendo ele funcional, com açúcar funcional. O que é o açúcar funcional? Paulo, mas açúcar não é tudo açúcar? É tudo açúcar. Ó. Olha lá como é que ficou. Açúcar é tudo açúcar. Mas o que é o açúcar funcional? É aquele açúcar em que ele não teve refino. Então, quanto mais bruto, na sua forma bruta, melhor. O refinado, ele tem muita coisa química. Então, ó, tá pronto. Agora eu vou fazer o quê? Forno. Frio. Ó. Massas de bolo com adoçante, seja massa de bolo, seja cupcake, seja, não entra em forno quente. Nada com adoçante entra em forno quente. Ó. Ok. Aí agora eu vou ligar. Agora meu forno ligou, ó. A luzinha tá ali, agora ele ligou, tá? Então vamos agora recapitular algumas perguntas, né? Se vocês tiverem perguntas aí, enquanto tá assando, eu vou recapitular algumas coisas para vocês. Aqui, deixa aqui. Isso. Muito bem. E vou falar a receita, tá? Então, nós estamos fazendo uma massa zero glúten, zero açúcar, zero leite. Beleza? Então, essa massa, ela é inclusiva para quem? Ela é inclusiva para diabéticos, ela é inclusive para pessoas com restrições alimentares em dietas que são prescritas por nutricionistas. Ela é inclusive para quem tem alergia à caseína, tá? Ela é inclusiva para quem está fazendo uma restrição leve de farinha branca, às vezes por algum motivo, tá? Ou para experimentar realmente uma coisa diferente, correto? Às vezes eu quero experimentar. E por que eu usei a farinha de amêndoa, tá? Ai, Paula, mas ela é muito cara, por isso que eu uso menos. Mas em resultado de produtos sem farinha branca para confeitaria, sem sombra de dúvida, a farinha de amêndoa é a melhor, tá? Sem sombra de dúvida. É o que dá melhor resultado na confeitaria. Mas a aveia, moderadamente. Se quiser fazer um mix com aveia, vá com calma. Por quê? A aveia, ela dá uma cola, ela dá um trem preguento, assim, junta, sabe? E ela deixa muito maçudo. Quando você vai morder o bolo, já experimentaram o bolo com aveia? Ele fica mascando dentro da sua boca. A farinha de amêndoa, ela dá leveza, mas ela é uma farinha calórica. Então, assim, tudo é pra quem vai. Mas também, gente, quem vai comer um bolinho numa festa não é janta, né? Almoço é sobremesa, né? Muito bem. Aí eu vou falar a receita aqui agora pra vocês. Aí eu fiz um mix com mais farinha de arroz e um pouco de farinha de... Eu não coloquei aveia nesse, porque eu quero uma massa leve. Então ela vai receber uma calda. Mas como é que ela vai receber uma calda, Paula, se ela não tem açúcar? Você vai fazer uma calda zero açúcar, gente, tá? Você vai pegar o adoçante natural um pouquinho, vai fazer uma caldinha com ele. Caldinha que eu falo assim, uma caldinha rala, tá? Você vai amornar a água, dissolver o adoçante, experimentar aquela coisa bem suave e regar, tá bom? Ela pode vir com uma geleia zero açúcar, uma geleia 100% fruta. Tem muitas combinações que você pode fazer nesta massa para cupcake, para bolo ou para muffin, ok? Posso usar outro tipo de adoçante? Posso. Aí a proporção é outra. Vou ensinar para vocês como vocês calculam a proporção, por exemplo, a sucralose, que é um adoçante comercialmente muito viável financeiramente, tá? Ele é bem viável, ele é mais comercial, ele é mais comum, mas ele é um adoçante sintético.
Aí é sua escolha, não existe certo ou errado, existe o seu caminho, o seu propósito, o seu negócio, o seu empreender, o seu público-alvo, correto? Muito bem. Então vamos lá. Como que eu calculo, porque a sucralose, ela faz a substituição por medida. Como é que isso funciona? Essa substituição por medida. Se na minha receita vai 70 gramas de açúcar mascavo, ou açúcar demerara, ou qualquer tipo de açúcar refinado, 70 gramas. Eu tenho que pegar essas 70 gramas e saber qual medida dá nessas 70 gramas. Então, por exemplo, eu vou pegar 70 gramas, vou pesar e vou jogar essas 70 gramas, por exemplo, numa xícara uma xícara. Ih, não deu. Vou passar para meia. Então, eu vou descobrir qual é a medida em xícara que corresponde a 70 gramas de açúcar. Não é adivinhando, é pesado, tá? Então, você pesa 70 gramas de açúcar, passa esses 70 gramas para uma xícara ou qualquer medida que você tiver, mas tem que ser uma medida única. E aí você vai pegar esta medida, leva na loja e fala, eu quero isso de sucralose. A pessoa mede, pesa para você. Você vai lá na sua receita e anota. Ou é 70 gramas de mascavo, ou 70 gramas de açúcar, ou X gramas de sucralose. Vai dar diferença. A sucralose é sempre mais para baixo, tá? Quando você faz medidas iguais, adoça muito, porque a sucralose também tem um poder de dulçor muito forte, tá bom? Então, ficou clara essa questão aí, gente? Dá um alô aí para mim, se ficou clara essa questão da equivalência de adoçante. Isso serve com a sucralose, mas não serve com eritritol. Serve com xilitol, mas você lembra que a gente não pode usar o xilitol 100%? Que ele dá desconforto gástrico. Você pode fazer uma misturinha de eritritol com xilitol, tá bom? Você vai e faz a mesma coisa, pesou em açúcar, mede em xícara ou qualquer medida, mede em xilitol, mede e aí você divide, por exemplo, eu medi em xilitol e deu, sei lá, uma xícara em xilitol deu 50 gramas, uma suposição. Então, vou pegar esses 50 gramas, botar 30 de eritritol, 20 de xilitol. Nunca entra com xilitol sozinho. Você vai matar o seu cliente de dor de barriga, tá? Já aconteceu casos aqui de povo parar no hospital, porque tudo era feito com xilitol. Uma inauguração de uma loja foi um desastre, porque muita gente não conhece e tem esse desconforto gástrico, tá? Ó, meu forno tá começando a aquecer, ele já tá em, cadê aqui, 100 graus. E assim, depois eu vou mostrar pra vocês. E assim vai. Quando chegar a 160, 170, o bolinho já tá. Ei, Márcia, o bolinho já tá assim. A Cláudia também acabou de entrar, aí ele já vai estar grandinho, tá? Então ficou claro essa questão da proporção do adoçante. Quem não viu, volta depois na live e assiste, porque essa é outra dica fantástica. São as duas dicas fenomenais para confeitaria zero açúcar. 1, não entre com forno quente, jamais é forno frio. 2, como você fazer equivalência de proporção. Qual adoçante é equivalente em proporção do açúcar? Sucralose, eritritol, xilitol. Mas lembrando que os outros não, tá? Aqui eu coloquei diferente. Então, vamos lá, que eu vou ditar a receita para vocês, porque depois eu vou colocar, tá? Então, vamos lá. Muffin zero açúcar. 45 gramas, gramas de óleo, que pode ser de soja, de coco ou de milho, de qualquer óleo de sua preferência, beleza? Um ovo inteiro pesando 50 gramas. Se o seu ovo tá pesando 30, você tem que pegar outro ovo, misturar, pesar mais 20. Então, um ovo inteiro pesando 50 gramas, isso é muito importante. 100 gramas de leite vegetal, ou leite sem lactose, ou leite comum, ou leite de coco. Depende qual sentido você quer dar essa receita. Eu quero fazer total inclusiva, então você vai usar leite vegetal, tá bom? Porque aí pessoas que não podem, com caseína, que é a proteína do leite, poderão comer, principalmente crianças, tá? Então, agora eu vou repetir sem falar esses detalhes. 45 gramas de óleo,
um ovo inteiro, 100 gramas de leite vegetal. Boto para bater no liquidificador, 2 minutos e 30 segundos. Depois eu desligo e incluo neste liquidificador 40 gramas de eritritol e 5 gramas de estévia. Compre uma balança de precisão. Porque às vezes você vai ter que pesar 2 gramas, 2 gramas e meia grama, 1 grama e 50. Então, 40 gramas de eritritol, 5 gramas de estévia, onde você vai descer, jogar lá para não sair poeirinha, misturar um pouquinho e terminar de bater os últimos 30 segundos. Por quê? Porque uma massa chifão de liquidificador, ela precisa bater 3 minutos completos cronometrados para que eu faça uma emulsão e essa emulsão, ao ser misturada aos secos, me dê volume, aeração e fofura nesta massa. Muito bem, qual é a parte seca da história? 110 gramas de farinha de arroz, porque essa massa eu tirei o chocolate, então eu aumentei aqui um pouquinho das farinhas, tá? Então, 110 gramas de farinha de arroz, 80 gramas de farinha de amêndoas, tá? Farinha de arroz comum, não é farinha integral. Se você fizer com integral, dá certo a farinha de arroz? Dá certo, mas ela vai ficar um pouco mais pesada, um pouco mais densa. Aí também depende da proposta que você quer, beleza? Beleza, então 110 gramas de farinha de arroz, 80 gramas de farinha de amêndoas, 8 gramas de fermento. De preferência, o fermento termoativado, tá? Ou seja, ele só vai entrar em ação quando ele entrar no calor. Antes disso, não. Então, igual eu coloquei aqui, a minha massa tá ali esperando para depois assar mais um pouquinho. Que eu botei 6 ali para ser mais rápido para vocês. E ele pode esperar de boa, tá? Se você for fazer essa massa com chocolate, se você estiver fazendo ela funcional com açúcar, você vai retirar 30 gramas do fermento, 30 gramas das farinhas, aí você pode fazer aí uma divisão e jogar 30 gramas de chocolate em pó 50%. Se você está fazendo ela total zero, você tem que tirar 20 gramas e acrescentar 20 gramas de cacau. Beleza? O cacau não tem leite e o cacau não tem açúcar, tá? Muito bem. E se eu for fazer com açúcar, qual é a quantidade, Paula? O que vai mudar aqui é o açúcar, 70 gramas. Você vê que é bem menos quando eu uso eritritol, principalmente estévia, porque a estévia, ela adoça muito. Então, se eu for fazer com açúcar, eu vou fazer com 70 gramas. Que pode ser açúcar de coco, pode ser demerara, pode ser mascavo e pode ser demerara, mascavo, coco, acho que só, de açúcar funcional, tá? O que é um açúcar funcional? Açúcar é tudo açúcar. Mas vamos lá começar no topo? Rapadura, melado, mascavo, demerara, açúcar de coco é uma outra linha, tá? Que não é da cana ali, é do coco. Então, rapadura, mascavo, demerara, açúcar cristal, açúcar refinado. Do demerara para baixo, quando pega no cristal, você já pega um refino maior. Entra alguma coisa química ali para refinar. O açúcar refinado, então, mais química ainda. E depois vem o açúcar de confeiteiro, depois vem o glaçuca, aquele fininho. Então, quanto mais branquinho e mais fino... Ó, nossa, tá lindo. Já chegou a 150. Quanto mais refino, mais química. Quanto mais branco, mais refino. Tá? Então, começa lá. Então, você pode escolher nas linhas dos açúcares o que vai diferenciar no impacto, tá? Se você está usando um açúcar mais bruto, que ele não tenha muito refino, ele entra de forma mais saudável no seu organismo, desde que você consuma com moderação, que açúcar é açúcar. Ele tem o mesmo poder calórico e o mesmo poder de caloria de açúcar, ele não muda, porque ele é mascavo, porque ele é fino. Não. Ele é má, ele não deixa de ter, ele tem a mesma caloria. Não muda a caloria. O que muda é o impacto. Deixa eu ver aqui. Não, tá. Muda é o impacto glicêmico, tá? Então, se você tá comendo uma coisa com açúcar funcional, com moderação, com uma coisa um pouco integral, uma farinha diferente, que não tem farinha branca. Então, você
aí você começa a balancear o impacto glicêmico. Você vai comer um bolinho só, você não precisa comer dois. Então, assim, tudo é uma questão de ajuste e equilíbrio, tá? Mas não é porque é açúcar mascavo que você pode comer assim à vontade. Ah, diabético pode comer açúcar mascavo. Diabético não pode comer açúcar nenhum. Zero açúcar para o diabético. Essa é a correção. Diabético come adoçante. Açúcar nunca. Ah, mas o açúcar fit? Não existe. O que é o açúcar fit? Ah, Paulo, mas tem, a União tem sim. O que é o açúcar fit? É para quem está querendo fazer aí um equilíbrio entre açúcar e adoçante. Não são pessoas com restrições médicas. O que é o açúcar fit? Eu pego açúcar refinado, eu pego adoçante e eu junto os dois. Esse é um açúcar fit, tá? Eu não vejo muito sentido nisso não. Ou eu uso adoçante ou eu uso açúcar, mas tem gente que gosta, beleza. Mas para adoçar, para confeitaria, para você fazer alguma coisa não é legal não. Porque a gente não sabe o que tem de proporção ali de açúcar e de adoçante, a não ser que você teste, não sei se vai dar bom, tá? Então ou você vai para o açúcar ou você vai para o adoçante. Para quê? Para que você faça uma confeitaria inclusiva, tá? As farinhas que você pode usar. Gente, mas tá ficando lindo. Nossa, tá ficando muito bonito. As farinhas que você pode usar na confeitaria inclusiva. Sim, mesma coisa. Açúcar é açúcar, Cris. Açúcar é açúcar. Porque o orgânico é apenas um açúcar que não foi cultivado a cana com agrotóxico. Só isso, é só essa a diferença. Mas ele é açúcar. Para diabético não pode. Tá? Diabético não pode comer açúcar nenhum. Zero açúcar, gente. Zero. Ponto final. Tá? Diabético não consome açúcar. Seja orgânico, seja fit, seja mascavo, seja o que for. Diabético, seja de coco, nem açúcar de coco. Principalmente. A caloria é muito grande. Ai, obrigada, querida. Então, assim, quando a gente quer entrar na confeitaria inclusiva, quase assado. Quando a gente quer entrar na confeitaria inclusiva, a gente tem que ter informação que a gente está lidando com algumas categorias de pessoas, tá? A primeira categoria de pessoas são as pessoas que estão fazendo uma dieta restritiva, que pode ser uma dieta hipercalórica ou não, depende do que ela quer como atleta, né? Se ela quer emagrecer, se ela quer ganhar massa muscular, se ela precisa engordar. Dieta, gente, não quer dizer que é sempre para emagrecer, não. Dieta é um equilíbrio alimentar que o médico te passa para algum objetivo. Então, você tem as pessoas que fazem dieta, você tem as pessoas que são alérgicas, que é diferente de pessoas intolerantes. Então, os intolerantes, eles têm uma leve intolerância a determinado tipo de alimento. Seja, não existe intolerante à caseína, que é a proteína do leite. É alergia. Intolerante é a lactose, a enzima. Então, você tem dificuldade de metabolizar no seu organismo a lactase, né, do leite. Então, você é intolerante à lactose. Qual é o grau de intolerância? Quando você vai fazer alguma coisa para um cliente... Gente, sabe o que eu esqueci de pegar? Que eu vou pegar lá correndo? O paninho para tirar o negócio do forno. Pera aí, fica aí com meus cupcakes aí, meus muffins aí, que eu já volto. Pera aí. Muito bem, peguei, cheguei. Então, vamos lá. Intolerante à lactose, qual é o grau? Existe. Quando eu fiz meu exame, eu sou intolerante à lactose. Deu grau. É de 1 a 5. Meu grau é 4. Ou seja, você vê que eu tenho uma intolerância mais severa. Então, eu tenho, no começo, agora até que não, mas no início, até eu desintoxicar meu corpo, eu tinha muito problema com o que eu fazia, mesmo que fosse sem lactose, por causa da contaminação cruzada. Então, intolerantes é uma categoria, alérgicos é outra categoria, doentes é outra categoria, celíacos é outra categoria. Alérgicos é aquela pessoa que não pode com aquilo de jeito nenhum e provavelmente contaminação cruzada, ou seja, você tem que perguntar, saber se é criança, se é adulto, o que o médico fala. Se eu for fazer aqui uma confeitaria sem leite para o meu cliente, tem que saber se é criança, adulto, jovem, e saber se ele já tem problema com contaminação cruzada, ou seja, eu vou lavar, eu vou esterilizar, mas o meu equipamento pega leite. Tem problema? Você tem que perguntar. Não, ele tem maior problema com contaminação cruzada. Chegou na nossa... Quando
quantidade que a gente quer, tem que colocar aqui, eu tô com um problema nesse forno, então eu tô colocando aqui um negocinho para a porta abrir. Então você tem que perguntar para o médico, beleza? Intolerante à lactose. Tem gente que fala que é intolerante à farinha de trigo. Não existe intolerância à farinha de trigo. Existem pessoas que têm uma dificuldade ou que, vamos dizer assim, em questão de digestibilidade, a farinha estufa muito, mas não é por causa da farinha, é pelo excesso de consumo. Então come muita coisa com farinha branca, vai só estufando, dá muito gases no estômago, dá muito gases no intestino. Então essa pessoa ela acha que ela é intolerante à farinha, não existe. A farinha de trigo é o seguinte, ou você é celíaco ou você não é. Não tem meio do caminho na farinha de trigo, não. Mas tem gente que prefere consumir menos para dar uma leveza na digestão. É isso, equilíbrio, entendeu? Então, os intolerantes é isso. Pergunte ao médico. Existe intolerante a ovo? Não. Aí o ovo entra na categoria de alérgico, tá? A pessoa é alérgica a ovo, então ela não pode consumir nada com ovo. Existem muitas receitas que você consegue substituir o ovo por fazendo uma gominha de chia ou de linhaça, tá? Mas eu vou te dar a minha experiência. Eu já fiz bolo apenas sem ovo, não substituí por nada. Ele fica um bolo um pouco mais seco, ele tem que ser feito no dia. Eu avisei a mamãe, que foi para uma criança. Nós recheamos o bolo com geleia para trazer essa umidade. E ela falou, Paula, eu já sei que ele fica mais sequinho. Então a gente já está acostumado. E por fora, eu não lembro o que foi a cobertura que a gente fez. Não pode levar ovo de forma alguma. Aí eu perguntei, tem problema com contaminação cruzada? Por mais que eu lave? Não, não tem não. Ela já tá mais velha, então não tem problema. Mas tudo isso tem que ser perguntado ao pediatra da criança, à mãe da criança, para que ela consulte o pediatra. Nós temos que ser responsáveis pelo que nós estamos fazendo. Agora vamos falar de celíaco, que o nosso bolinho está quase pronto. Nossa, mas tá bonito demais. Vamos falar de celíaco. Você, eu e ninguém pode fazer nada para celíaco na confeitaria se entra dentro da sua casa 1 grão de farinha. Ponto final. Tá? Se você quer trabalhar para celíaco, esquece farinha de trigo branca. Esquece coisa com glúten dentro da sua casa, porque não é só farinha de trigo que tem glúten, tá? Ah, tá colocando ali a questão do corante também. Tem muita gente que é alérgico a corante, a Gisele tá colocando ali. E também tem uma leve intolerância. Adulto também, tá, gente? Tem adulto que desenvolve alergia a corante tarde. Aconteceu já com uma colega nossa, tá? Então, cuidado com corante também. Pergunte à mamãe. Principalmente a cartela dos amarelos, vermelhos, roxos, vinhos, laranja. Pergunte à mamãe se a criança já usou corante, se ela já teve contato com corante, se ela já fez algum tipo de teste. Tudo isso é muito importante. Quando a gente lida com criança e com adulto, a gente também tem que fazer esse checklist, tem que perguntar, tá? Então, voltando a falar do celíaco, quer trabalhar para celíaco? Você tem que ter uma cozinha totalmente esterilizada, não entrar com nada de glúten dentro da sua cozinha. Quando você entrar na sua cozinha, você tem que tirar a roupa, você tem que se desinfectar, você tem que colocar uma roupa separada, ou seja, não é brincadeira, tá? Então, aqui em Juiz de Fora, para celíaco, aqui na minha cidade, quando a pessoa fala, eu sou celíaco, eu indico apenas um lugar, que ele é certificado nacionalmente para atender celíacos. Beleza? Beleza. Olha só, gente, 20 minutos do forno, assim que eu liguei, chegou na temperatura de 160 graus. Ou seja, é o tempo do pré-aquecimento até chegar a 160, tá? Deu 20 minutos certinho aqui, ó. 20 minutos, tá? Então agora vai levar ali mais uns 10 minutinhos para terminar, pra gente poder finalizar a live. Então a gente peça confeitaria inclusiva, que é muito importante, nós falamos dessas todas as categorias. Dieta, alérgicos, intolerantes, doentes. Quem que entra no doente? Diabético. Diabetes é uma doença. Seja tipo 2, que é a diabetes adquirida, que é o meu caso, ou a tipo 1, que é de nascença, é doença. Qual é o controle da diabetes? Zerar o açúcar, ou diminuir o máximo possível. Porque outras coisas também se transformam em açúcar. Por isso que eu falo que quando vocês vão fazer alguma coisa para alguém, você tem que avisar. Olha, aqui tem farinha de amêndoa, sua mãe é diabética, fulano é diabético, você pode consumir farinha de amêndoa, ela é uma farinha um pouco mais calórica, ela tem esse pico glicêmico, não tem? Você tem que entender disso.
Como é que você faz isso? Comprando cursos, estudando, lendo, sendo responsável por aquilo que você está oferecendo. Está crescendo cada vez mais no Brasil, aqui em Minas muito, na minha cidade também demais da conta, a confeitaria inclusiva, tá? Vamos falar um pouco de zero açúcar, na questão de outros itens. Então, por exemplo, eu quero trazer um chocolate para o meu cupcake, zero açúcar. Existem várias categorias de chocolate zero açúcar, como existem várias categorias de farinha, várias categorias de outras coisas. Cada um tem um valor. Então, quando você vai escolher o zero açúcar, você tem que ler qual é o adoçante que aquele chocolate é adoçado e se esse adoçante está dentro do seu escopo de produção. Por mim tudo bem, tranquilo, eu posso usar esse adoçante aqui que não tem problema. Para mim, não tem problema. Já tem gente que fala, não, só vou usar chocolate tal, porque o chocolate tal tem um adoçante que eu acho legal usar dentro do que eu escolhi para minha confeitaria. Então, assim, a gente tem valores aí que vai de 80, sei lá, 120 reais o quilo de zero a 400 o quilo, depende. Você pode escolher usar um chocolate com uma redução de açúcar significativa, uns 52%, né, de uma outra marca, que você vai trazer um pouco de amargor, mas seu cliente aceita esse chocolate mais amargo. Então, tudo, gente, depende, tá? Mas, assim, se você quer transformar um produto total zero, você tem que usar o chocolate total zero, você tem que usar o recheio total zero. Não pode ter nada de açúcar. Você não pode usar um chocolate 52%, um recheio zero e chamar o produto de zero. Não tem como, tá? Então, alguma dúvida a mais a respeito dessa questão das categorias do inclusivo? Dieta, alérgico, tolerante, doentes e celíacos. Celíaco está numa categoria completamente fora. Porque celíaco é uma questão muito especial, tá? O celíaco ele tem graves problemas com qualquer graminha de farinha de trigo. Isso, com o passar dos anos, se ele for ingerindo pequenas quantidades de farinha, ele tem problemas sérios, atinge outros órgãos, tem problemas seríssimos, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas essa confeitaria, inclusive, hoje em dia está crescendo demais da conta. Nós temos chantilly zero açúcar, tá? Já no mercado, muito bacana. Então você aí tem um chantilly que você pode trazer para o seu cupcake, por exemplo, zero. Então você faz um produto total zero. Faz o cupcake zero açúcar, o recheio zero açúcar, um chantilly zero açúcar. E o que eu vou colocar por cima? Ou você procura o confeito zero açúcar, ou você raspa o chocolate zero açúcar e joga por cima. Gente, fica delicioso. O chantilly zero açúcar, eu já experimentei aqui na minha casa. E é extremamente delicioso, tá? Quase pronto. Vamos botar a mãozinha aqui. Opa! Acho que eu já posso botar para corar um pouquinho. Ele já tá, ó, prontinho. Vamos lá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ligar em cima para dar uma grelhadinha, aquela coisa bem marota. Vai ficar coradinha assim, ó, bonitinho assim, ó. Pra gente poder finalizar a nossa live com chave de ouro, pra vocês verem que dá certo. É de verdade. O que eu fiz aqui, ó. E feliz porque eu vou o quê? Comer, porque é zero açúcar. Comer um só, tá, gente? Muito bem. Vamos lá? Então, vamos tirar aqui. Vocês querem que repita a receita aí pra quem chegou? Então, ó. Deu 25 minutos de forno, desde que eu liguei ele, quando o forno estava desligado, quando eu coloquei o produto, até agora deu 25 minutos. Eu toquei no produto mais firme, lembre que ele não tem glúten, né? Então agora eu vou jogar para dar uma grelhadinha marotinha nele, tá? Entrou muita gente aí, quer que eu repita a receita corrida, que depois vocês voltam na live e vê todas as variações e detalhes que eu falei, tá bom? Vou pegar uma faca aqui. Depois a gente parte um bem quentinho, delicioso. Vou colocar aqui essa... Aqui no prato, vermelho. Chama mais atenção. Peraí. Alguma dúvida aí, gente? Fala aí. Ficou bem esclarecido? Lembrando dos dois grandes truques aí, que estão aí na live, vocês têm que assistir para ver. Que as duas grandes dicas da confeitaria zero açúcar, qual é? Vou repetir a receita. Que é, não coloque em forno pré-aquecido. Jamais, jamais. Forno frio, abriu o forno, colocou o produto, liga. Beleza? Beleza.
Outra grande dica, como que a gente faz a conversão do açúcar para o adoçante. Tá aí na live. Vou repetir agora a receita enquanto eu tô tirando aqui, tô vigiando. Quando ele começa a entrar nesse processo de corar em cima, eu tenho que vigiar para ele não queimar, né, gente? Senão até queima o negócio. Vou repetir a receita enquanto eu estou de olho no bichinho. Massa de liquidificador, massa chifon, parte líquida, 3 minutos cronometrado. 40, muffin zero açúcar, sem glúten e sem leite, tá? 45 gramas de óleo, um ovo inteiro, 100 gramas de leite vegetal. Bate 2 minutos e 30. Depois a gente entra com 40 gramas de eritritol, 5 gramas de stevia. Termina de bater os outros 30 segundos, tá? Não é minutos não, tá, gente? Segundos para completar 3 minutos. Terminou, bateu bem os 3 minutos, fez a emulsão bonita. Nossa, tá ficando maravilhoso. Aí eu venho misturando com 110 gramas de farinha de arroz e 80 gramas de farinha de amêndoas e 8 gramas de fermento. Bater o adoçante depois de 2 minutos e meio. Isso mesmo, perfeito, Cris. Tá? Feito isso, eu vou colocar nas minhas forminhas. Esse primeiro aqui eu coloquei com 40 gramas. Esse outro de lá com 48. Vamos ver a diferença de altura, tá? Vamos ver a diferença de altura. Se eu quiser transformar ele para chocolate, eu vou tirar 20 gramas das farinhas, aí ser 10 de um, 10 de outra, e colocar 20 gramas de cacau para ser zero açúcar. Se eu for trocar o adoçante por açúcar, eu uso 70 gramas de açúcar mascavo e posso usar o chocolate 50% cacau, tiro 30 gramas de farinha, entro com 30 gramas de chocolate em pó, tá? É isso. Não ligamos o forno antes, ele entra com forno frio e aí a gente liga. Aqui no meu forno deu 25 minutos, entre 25 e 30, cada forno é de um jeito, beleza? Nossa, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ele bonito. Qual outra dica, Cris? Conta pra nós aí. Conte pra mim, tá quase. Nossa, tá bonito esse bicho, hein? Em vez de colocar ele aqui e fazer tec no meu prato, eu vou colocar ele aqui do lado primeiro, tá? Qual outra dica? Conte aí. Pra mim, qual é? Posso trazer carga, que eu quiser, que eu tô trazendo mirtilo para trazer umidade, tá? Porque a farinha de arroz, gente, pensa no produto, é uma farinha um pouquinho seca. Tô trazendo de amêndoa, que tem mais gordura, né? E tô trazendo um mirtilo para ele dar aquela umidade maravilhosa, maravilhinda. Muito bem, deu. Socorro, Senhor. Como diz, socorro, Deus, né? Vamos lá. Puxar o bichinho daqui. Tá quente mesmo, gente. É de verdade. Ai, meu Deus do céu. Foge não. É de verdade. Aqui não tem firula. É difícil pegar. De verdade também. Porque eu não tô tendo pega. Aê. Agora sim. Peraí. Vem cá. Aê. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha só. Espetáculo. Colocar um cadinho aqui para ele dar uma esfriada, tá? Nossa. Aí você viu, eu coloquei 3 gramas a mais e ele deu um leve morundozinho, né? Ficou bem legal. Então eu vou colocar aqui os meus cupcakes. Deixa eu tirar esse papel aqui. Muito obrigados a todos ao 24º Congresso Top Class Brasil-Japão de Confeitaria e Gastronomia. Cheio de dicas incríveis, estará na receita, na apostila. Então, muito bem, olha só, quero comparar os dois tamanhos. Tá quente, mas eu vou pegar. Socorro, Senhor. Vamos lá. Vou chegar pertinho para vocês verem a altura. Ó. Reparem também que tem formatos. Essa massa de cupcake foi assada naquela forma de pão de mel, aquela redonda retinha. Essa foi assado na de cupcake, que faz assim, faz um Vzinho, igual uma empada. Então você vê que ele traz formatos diferentes também. E vai muito do que você quer, tá? Altura, a mesma coisa. Ó, tá quente, mas eu vou pegar. Ó, olha lá, um pouquinho mais alto, tá vendo? Não só pelo formato, aqui eu botei 48 gramas, aqui eu botei 40,
8 gramas a mais faz uma diferença, tá? Aqui também teria ficado mais alto com 48, mas muito interessante quando a gente vê a diferença de formato dos cupcakes, tá? Não, ficou. E o cheiro? Meu pai do céu. Então agora eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui ou aqui, que parece melhor. Gostou, Ale? Faz aí pra nós. Prato vermelho ou sem um prato, gente? Conta pra mim. Tirar daqui, socorro. Tá quente, gente. Acabou de sair do forno, vocês viram, é verdade. Tem esse negócio de enganou ninguém, não. Tá quente o trem pra caramba. Top Class tem confeiteiras e receitas top. Tem mesmo. A Ale fez uma live hoje mais cedo. Depois você vai lá assistir, Gisele. Vocês todos aí, tá? As lives da Ale também são, ó, topzera. Vamos abrir um aqui pra gente? Estão todos quentinhos. Vou cortar, claro que eu vou cortar, você acha que não? Primeiro mostrar esses mirtilos maravilhosos aqui dentro, ó. Olha que coisa mais linda, ó. Sem prato, beleza, então tá. Aqui a gente obedece. Vocês estão vendo aí melhor do que eu. Agora eu vou abrir, tá? Deixa eu tirar um pouco pra baixo aqui só pra ficar menos, ó. Ah, eu também adoro essas forminhas coloridas. Tá tão frio nessa cidade, o negócio tá esfriando rápido. Aí, pessoas. Agora vamos apertar pra ver como é que tá, ó. Fofinho. Agora vamos cortar, tá? Vou abrir aqui e vamos cortar, cadê? Vou tirar a forma para cortar. Muito bem. Isso. Eu quero dar uma subidinha. Essa bailarina precisa ficar com bastante vontade. Aí. Aí. Pera aí. Aqui é só... Essa de baixo é só fazer o suporte. Muito bem. Vou chegar pra cá. Aí. Vamos lá. Deixa eu botar as outras aqui. Mais aqui. Essa é das novas. Isso. Então, vamos cortar? Nossa. Vocês estão pensando... Nossa. Oh. Que coisa maravilhosa. Tá saindo fumaça. Vocês estão vendo a fumaça daí? Meu Deus. Olha aqui, gente. Tá muito quente. Olha isso aqui. Olha isso. Tá saindo fumacinha. Não sei nem se vocês estão vendo. Oh, meu Deus do céu. Olha aqui o mirtilo. Vamos lá. Olha esse aqui. Botei, ó, foram 10 gramas de mirtilo. Deu em média 6 mirtilos. Fumacinha saindo, ó. Neto Capole é a rainha dos cupcakes. E das massas aqui em Juiz de Fora. E umas coisinhas a mais. Vamos lá? Vamos comer? Meu Deus. Olha esse mirtilo. Olha isso, Senhor. Meu Deus do céu. Obrigado, Senhor, por poder comer um bolinho essa hora da noite. Não tem o que falar. Faz o print. Vou botar em pé aqui, ó. Eu não tenho palavras. Eu estou sem palavras. Gente, que delícia. Não, vocês não têm noção. Eu tô até emocionada de poder comer um bolinho essa hora da noite. Vocês não têm noção. Vocês não têm ideia o que é para um diabético. Muita restrição.
Não, mas eu sou confeiteira, eu faço doce o dia inteiro. E eu amo doce. Não vem com essa que você enjoo nada. A restrição. De vez em quando eu como tradicional? Como sim. Mas tem que ser bem reduzido na minha ingesta. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha. Você não vai fazer por quê? Né? Me conta aí. Eu vou catar esse mirtilo aqui. Olha, eu espero poder ter ensinado para vocês uma receita incrível. Que vocês ganhem muito dinheiro com ela. Muito mesmo. Eu vou deixar no comentário. Como você faz? Faz o print aí, gente. Eu vou ficar quieta. Faz o print pra gente poder encerrar essa live maravilhosa do 24º Congresso Top Class de Confeitaria e Gastronomia Brasil-Japão. Lives incríveis. Até próximo Dia dos Pais. Fiquem ligados aqui no Instagram. Assistam as lives, deixem muitos comentários. Deixem muitos comentários nessa live que eu fiz. Muito obrigada. Todos vocês. O meu arroba tá aí no título da live. Arroba. Pode colocar a fruta que você quiser, meu amor. O que você quiser. Aqui eu vou escrever com calma. Vai com todas as dicas. Qualquer dúvida, eu vou deixar meu arroba também aí no comentário. Me chama, que eu respondo todas as dúvidas. Eu quero que vocês arrasem. Faz aí um print. Bem bacana, hein, gente? Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Amanhã tem mais Top Class. Sigam em frente com todas as lives. Eu sou Paula Serrano, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Beijo, obrigada. Agora eu vou desligar.